Fala, sobreviventes! Hoje eu quero ter uma conversa muito direta com vocês. Não é discurso de coach, não é frase de Instagram e muito menos aquele roteiro de comercial de margarina onde tudo parece perfeito. Hoje é uma conversa de homem para homem sobre dinheiro, estabilidade e sobre um erro que muitos caras cometem cedo demais na vida, tá? Colocar relacionamento como prioridade antes de construir a própria base. Porque existe um roteiro invisível que praticamente todo homem recebe desde criança. Ele cresce ouvindo a mesma história, repetida de forma diferente. Estude, arruma um emprego, encontre uma namorada, case, tenha filhos e trabalhe o resto da vida para sustentar tudo isso. Parece simples, parece natural, parece até bonito, quando contado em filmes e novelas. O problema é que quase ninguém para analisar esse roteiro, como se fosse um contato pessoal, porque quando você analisa friamente, percebe que existem riscos enormes ali dentro, e riscos que muitas vezes caem mais pesados para um lado da equação. Vamos começar com uma observação simples da realidade. Muitos homens começam a vida adulta praticamente do zero, sem patrimônio, sem estabilidade e muitas vezes sem orientação real sobre como construir riqueza. O cara começa trabalhando em qualquer coisa que aparece, transporte lotado, salário apertado, chefe cobrando resultado e a sensação constante de que ele precisa correr mais rápido do que todo mundo, para não ficar para trás. Aos poucos, ele começa a construir alguma coisa. Compra o carro usado, junta um dinheirinho ali, talvez financie um apartamento pequeno. Depois de anos de esforço, ele começa a sentir que a vida finalmente está se organizando. E adivinha, pessoal, o que aparece nesse momento? Pressão social. Sempre tem alguém perguntando quando ele vai casar, sempre tem alguém perguntando quando vai aparecer uma namorada séria, e como se existir como um homem adulto sem relacionamento fosse algum tipo de erro no sistema. E sem perceber, muitos caras entram em relacionamentos sérios justamente quando estão começando a construir alguma estabilidade. Esse é o problema, tá, pessoal? Agora vamos olhar para os números de forma fria. Uma parcela significativa dos casamentos termina em divórcio. Isso significa que quando alguém entra em casamento, existe uma probabilidade real de que aquilo não dure para sempre. Isso por si só já deveria fazer qualquer pessoa pensar com calma. Porque quando um casamento termina, não termina apenas o relacionamento emocional. Existe divisão de patrimônio, custos jurídicos, reorganização de vida e muitas vezes pensão. E aqui entra uma parte que muitos homens descobrem tarde demais. Decisões emocionais podem ter consequências financeiras que duram décadas. Agora calma, antes que alguém interprete isso como ataque a relacionamentos ou ataque a mulheres, não é isso. A questão aqui é simplesmente entender incentivos e riscos. Qualquer pessoa que abre um negócio analisa risco. Qualquer pessoa que faz um investimento analisa risco. Mas quando se trata de relacionamento, muita gente simplesmente entra sem pensar. É quase como comprar uma empresa sem ler o contrato. E depois fica surpreso quando aparecem cláusulas que ele nunca imaginou. Dentro da comunidade da chamada Red Pill, existe uma frase que resume muito disso. Muitos homens, pessoal, entram em relacionamentos guiados por emoções quando o sistema ao redor funciona como regras e incentivos. Agora vamos colocar um pouco de humor nisso, porque a realidade já é séria o suficiente. Existe uma piada antiga que diz que casamento é o único contato onde você entra apaixonado e sai com advogado. E apesar de ser piada, muitos homens que passaram por divórcios complicados riem meio sem graça quando escutam isso. Porque sabe exatamente do que a piada está falando. Agora vamos falar de prioridade. Existe uma fase na vida onde o homem precisa construir base, habilidade, dinheiro e estabilidade. Sem isso, qualquer plano de vida fica frágil. Dinheiro não resolve todos os problemas, mas a falta dele cria quase todos. Falta de dinheiro gera estresse, estresse gera conflito, conflito destrói relacionamentos. Então, quando o homem tenta construir relacionamentos antes de construir estabilidade financeira, muitas vezes ele está invertendo a ordem natural das coisas. Pense em algo simples. Construir algo grande exige foco, muito foco. Aprender habilidades valiosas leva anos. Construir carreira leva anos. Criar um negócio leva anos. Investimentos levam anos para amadurecer. Agora imagine fazer tudo isso enquanto sua energia mental está dividida com drama emocional constante. Discussão, ciúme, insegurança, cobrança. E aquela pergunta clássica que muitos homens já ouviram em algum momento da vida. Você ama mais o trabalho ou eu? Pergunta armadilha nível mestre. Se o cara responde trabalho, o problema se responde você. Provavelmente está mentindo para manter a paz.
E enquanto isso, o mercado continua funcionando de forma fria. O mercado recompensa produção, disciplina e consistência. Ele não recompensa drama. Ele não recompensa distração. Ele recompensa quem aparece todos os dias e constrói valor. Por isso, muitos homens que alcançam a estabilidade financeira passaram anos extremamente focados em si mesmos. Não porque odiavam relacionamentos, mas porque entenderam a prioridade. Primeiro construa algo, depois compartilhe. Agora imagine dois cenários. No primeiro cenário, o homem passa 10 anos focado em crescimento. Ele trabalha, aprende novas habilidades, investimento, dinheiro, constrói rede de contatos e melhora sua posição no mercado. 10 anos passam rápido. Quando ele olha para trás, tem patrimônio, tem estabilidade e tem opções. No segundo cenário, um homem passa os mesmos 10 anos tentando equilibrar crescimento profissional com um relacionamento cheio de estabilidade emocional. Discussão frequente, mudanças constantes de prioridade, pressão psicológica. Quando 10 anos passam, ele pode estar no mesmo lugar financeiro onde começou ou até pior. A diferença entre os dois cenários muitas vezes é foco. Dentro do universo Red Pill existe um conceito que muitos repetem. Homens precisam construir valor antes de tentar negociar valor. Isso significa algo muito mais simples. Se você quer liberdade na vida, precisa primeiro construir algo que sustente essa liberdade. Outro ponto interessante é a diferença entre necessidade e escolha. Um homem que depende emocionalmente de relacionamento muitas vezes aceita situações que não deveriam aceitar. Ele aceita desrespeito, aceita manipulação emocional, aceita dinâmicas ruins porque tem medo de ficar sozinho. Agora, um homem que construiu estabilidade financeira e emocional entra em relacionamento de forma completamente diferente. Ele não precisa daquilo para sobreviver emocionalmente. Ele apenas escolhe, compartilha parte da vida. E escolha é uma posição muito mais forte do que necessidade. Existe outra piada muito famosa em círculos masculinos que diz o seguinte: quando um homem constrói patrimônio, ele começa a perceber que algumas pessoas aparecem na vida dele com um interesse repentino, na personalidade incrível que ele sempre teve. É uma piada, mas muitos homens que melhoram muito de vida percebem algo curioso. Quando estavam quebrados financeiramente, quase ninguém estava interessado. Quando começaram a ter estabilidade, de repente se tornaram muito mais interessantes. Coincidência curiosa, né? Mas vamos continuar. Outro ponto que poucos discutem é a energia mental. Energia mental é limitada. Todo ser humano tem apenas 24 horas por dia. Construir algo grande exige milhares de horas de foco. Empreendedores sabem disso. Investidores sabem disso. Profissionais de alto desempenho sabem disso. Quando a grande parte dessa energia é consumida por conflitos emocionais constantes, o progresso naturalmente desacelera. Não é questão de culpar ninguém, é simplesmente como o cérebro humano funciona. Relacionamento exige energia emocional. Construção também exige energia, e muitas vezes as duas coisas competem. Por isso, alguns homens escolhem dedicar os anos mais produtivos da juventude quase exclusivamente a construir base. Eles trabalham, erram, aprendem e investem. Enquanto isso, grande parte das pessoas está distraída com entretenimento, redes sociais e dramas pessoais. Depois de uma década, a diferença entre essas duas trajetórias pode ser gigantesca. Um homem pode sair de um ponto A para um ponto B completamente diferente. Patrimônio, liberdade geográfica, liberdade de escolha. Enquanto um homem chega nesse nível, algo interessante acontece. Relacionamentos deixam de ser necessidade, passam a ser opção. Ele não entra em qualquer relacionamento apenas para aprender, para preencher vazio emocional. Ele pode observar comportamento, pode avaliar caráter, pode simplesmente sair sem perceber que a dinâmica não faz sentido. Essa posição muda completamente o equilíbrio de poder. Agora vamos voltar para uma ideia central. A sociedade costuma ensinar homens a procurar validação emocional muito cedo, mas raramente ensina homens a construir estabilidade financeira com a mesma intensidade. Resultado: muitos caras passam os 20 anos tentando provar valor em relacionamentos enquanto ignoram a própria construção de longo prazo. E quando chegam aos 30, percebe que o tempo passou rápido. Existe um ditado que circula em ambientes masculinos que resume isso de forma brutal. Homens constroem valor ao longo do tempo. Tempo é o ativo mais importante. Se você investe seu tempo em construção, o retorno pode ser enorme. Se investe seu tempo em distração, o custo também pode ser enorme. Agora vamos colocar um pouco mais de humor nisso, porque a vida já é pesada o suficiente, pessoal. Ele não entra em qualquer relacionamento apenas para preencher vazio emocional.
Ele pode observar comportamento, pode avaliar caráter, pode simplesmente sair sem perceber que a dinâmica não faz sentido. Essa posição muda completamente o equilíbrio de poder. Agora vamos voltar para a ideia central. A sociedade costuma ensinar homens a procurar validação emocional muito cedo, mas raramente ensina homens a construir estabilidade financeira com a mesma intensidade. Resultado, muitos caras passam os 20 anos tentando provar valor em relacionamentos enquanto ignoram a própria construção de longo prazo. E quando chegam aos 30, percebe que o tempo passou rápido. Existe um ditado que circula em ambientes masculinos que resume isso de forma brutal. Homens constroem valor ao longo do tempo. Tempo é o ativo mais importante. Se você investe seu tempo em construção, o retorno pode ser enorme. Se investe seu tempo em distração, o custo também pode ser enorme. Agora vamos colocar um pouco mais de humor nisso, porque a vida já é pesada o suficiente. Existe uma piada que diz que o homem apaixonado toma decisões financeiras que o homem solteiro analisaria como se fosse auditor da Receita Federal. E muitos caras que já passaram por isso dão risada porque sabem exatamente como funciona. O cara solteiro analisa preço, investimento e retorno. O cara apaixonado compra presente parcelado em 12 vezes e chama isso de gesto romântico. Mas a brincadeira à parte. A ideia central aqui é muito simples. Construa primeiro, fortaleça sua base, aprenda a ganhar dinheiro, aprenda a administrar dinheiro, aprenda a investir. Aprenda a viver sem depender emocionalmente de validação externa. Depois disso, qualquer relacionamento que surgir terá uma base muito mais saudável, porque ele não será sustentado por sua vida. Ele estará apenas fazendo parte dela. E talvez essa seja uma das maiores red pills que muitos homens descobrem tarde demais. Relacionamento não deveria ser o ponto de partida da sua vida. Ele deveria ser uma escolha consciente depois que você já construiu algo sólido. Primeiro, construa seu mundo. Depois, decida quem realmente merece fazer parte dele. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? E se vocês gostarem, deixe seu like e sintam-se inspirados para comentar nos comentários. Falou, até o próximo vídeo.